Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dom que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abordavam, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha oração suba até vós como um incenso. Minha oração suba até vós como um incenso. Toda vez que nós tomamos a iniciativa de virmos ao santuário do Pai das Misericórdias, nós vemos com a nossa vinda aqui, ela acontece com essa confiança que nós acabamos de cantar no Salmo. A minha oração suba até vós, como um incenso. Todas as vezes que nós, sacerdotes, nós vamos celebrar a Sagrada Liturgia, nós iniciamos a missa incensando o altar. E na hora do ofertório, também na hora que o Evangelho é lido, também o Evangelho é incensado, e também na hora do ofertório, porque aqui em cima do altar é colocadas as ofertas que irão se transformar no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso acontecer, essas ofertas, elas são oferecidas ao Pai. Então, a fumaça sobe, simbolizando a oferta que é levada. E essa oferta é aceita por Deus. Porque é o seu próprio Filho que vai ser oferecido pela salvação nossa. Por isso que a minha oração, a nossa oração, enquanto comunidade, ela é levada ao céu. E Deus ouve. E Deus nos salva. É por isso que o Evangelho de hoje está falando justamente sobre essa criança, né? Que Jesus coloca ali, porque os apóstolos não queriam receber, porque no tempo de Jesus as crianças elas não eram bem assim, não eram, entre aspas, não eram bem benquistas, não. As crianças elas só começavam a ser aceita mesmo, era depois dos 12 anos, quando entrava na maioridade. Por isso que quando as crianças estão se aproximando de Jesus, os apóstolos não querem deixar. Aí Jesus diz, não, deixa as crianças virem a mim. Agora ele está mudando, né? A forma de se conceber, a forma de se observar uma criança. Não com aquela visão antiga. Aí ele coloca a criança no meio e ali ele diz, né? Quem não receber uma criança como eu recebo, não verá o reino de Deus.
quem não tiver um coração como o de uma criança, não verá o reino de Deus, não verá o Pai. Nós estamos no santuário do Pai das misericórdias. Então Jesus hoje está convidando-nos a nós termos o coração de uma criança que confia. Eu me lembro no tempo de criança, que meu pai, ele pegava nós ali, meu pai ele tinha uma força assim no braço, ele pegava assim a gente em pé, pequenininho, e ele ficava, fica durinho, fica durinho, fica durinho. E levantava assim, e a gente ficava ali. E aí vocês podem perguntar, mas como é que ele sabe disso? Porque eu via ele fazendo isso com os outros, depois de grande, Então significa que ele fazia isso comigo também. Então ele segurava assim. E por que nós e os meus primos, nós ficávamos ali em pé? Porque nós confiávamos plenamente que meu pai, que meus tios jamais iriam nos soltar. Eles não iriam deixar a gente cair. Só que para se ter esse coração que confia, é preciso acreditar que o Pai existe. Se você não acredita na existência do Pai e do seu Filho e do Espírito Santo, que nós vamos celebrar amanhã, como é que nós vamos ter confiança? E hoje nós vivemos numa sociedade, no mundo, onde se está se levando as pessoas a não acreditarem na existência de Deus. E em consequência disso, se não acredita que Deus existe, não vai acreditar que Deus... Como é que vai confiar em Deus? Esse é o desastre que vem acontecendo, e eu tenho sempre falado isso, Os nossos jovens vão para as faculdades acreditando em Deus e voltam dizendo que Ele não existe. Então, existe um problema. Então, as nossas faculdades, os nossos ensinos, eles estão levando as pessoas a não acreditarem na existência de Deus. Estejamos atentos a isso. Uma vez uma mãe, eu estava atendendo uma mãe, o sofrimento dela era esse. Padre, o meu filho não quer mais saber de Deus. O meu filho não quer mais ir à igreja. Ele rezava, ele participava do encontro de jovens. Agora ele não participa mais, ele não quer mais saber. Os professores estão dizendo para eles que Deus não existe e eles estão acreditando. Acredito no tal de Big Bang. Acredito na evolução, que o homem se originou do macaco. E ainda diz para minha mãe, se a senhora estudasse, a senhora ia entender o que eu estou falando. E ainda chama a mãe de ignorante e burra. É isso que vem acontecendo. Mas como é que nós não podemos acreditar na existência de Deus, em especial como nós estamos aqui no santuário do Pai das Misericórdias, como é que nós podemos não acreditar que o Pai, que gera o Filho, e nesse amor existente entre o Pai e o Filho e o Pai procede do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vim de casa agora, eu vim andando. Aí eu aproveitei e vim subindo ali a ladeira.
e fui observando as coisas, né? De repente, uns passarinhos voando ali na minha frente. Lá na Bahia a gente chama de lavadeira, né? Um passarinho branco com as asinhas pretas, bem pequenininho, e corre para lá e voa para cá. Depois ali tem o rio Paraíba, passa ali atrás, eu olhei, aquela água escorrendo. E quando caía assim, porque tem uma queda ali atrás, aquela espuma branca, aquilo tudo branquinho, bem clarinho. E depois as árvores, né? Árvores de vários tipos, muitos tipos, com os verdes, com vários tons de verdes. Até um mosquitinho passou na minha frente assim. Até um mosquitinho eu vi. Aí quando eu cheguei aqui atrás do santuário, que eu olhei lá para baixo, que espetáculo, o céu, as nuvens, o sol se pondo. E como é que eu posso dizer que Deus não existe? Quem foi que fez isso? Ah, foi uma bomba, né? Bum! Aí ficou tudo assim. Só que esses professores até hoje não me disseram quem foi que acendeu o negocinho lá para a bomba explodir. Isso eles não falam. Porque como é que uma bomba vai explodir se não tiver alguém que acenda o pavio? Tem que ter alguém que acenda esse bendito pavio. E olha aqui, olha, depois os câmeras vai mostrando, né? Olha as diversidades de rosto que estão aqui, ó. Os representantes da África estão ali, os representantes do Japão estão ali, os das Américas. Está tudo aqui, ó, representado entre nós. Quem foi que fez essa diversidade de rosto? Cada voz uma diferente da outra. Desde a criação do mundo, como é que se consegue tantas vozes diferentes? Nenhuma é semelhante à outra. A gente pode até dizer, a sua voz é parecida, mas não é. E como é que Deus não existe? Vim à casa do Pai das Misericórdias para que vim aqui para renovar a nossa confiança e dizer assim: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Existia um pagão, ou seja, um ateu, e o ateu não acredita na existência de Deus, e ele foi procurar um sábio, um homem chamado Atanásio. E Atanásio estava ali, né? Quando ele entrou, tinha um globo terrestre. Ele olhou o globo terrestre, o ateu, né? Olhou o globo terrestre, ficou vendo ali, né? As árvores, tudo, o mar, o globo todo da terra. Aí ele disse assim para Atanásio: vem cá, quem foi que fez isso aqui? Ele disse: ele por si mesmo, ele se fez. O homem disse: não é possível. Não é possível que ele tenha se feito por si próprio. Alguém fez. Ele disse: meu filho, se você não acredita que esse globo terrestre foi feito por si próprio, ele mesmo se fez, por que você não acredita que o universo foi criado por alguém? Ele foi para casa pensando naquilo e se fez cristão depois, porque ele chegou a acreditar que Deus realmente ele existe e que realmente o Pai, na sua existência, ele não só nos cria, mas ele cuida de nós, né? O mundo é sustentado por Deus.
tudo é sustentado por Ele. Desde aquele mosquitinho que passou na minha frente, aquela beleza, aquele espetáculo da natureza que eu vi aqui atrás. Ele é o Criador das coisas visíveis, que é tudo isso aqui que eu estou vendo na minha frente, essas peças raras aqui, né? As coisas visíveis, que é tudo aquilo que nós vemos, nós enxergamos, nós apalpamos, nós tocamos. E as invisíveis, que estão num plano sobrenatural, os anjos, os santos que já estão lá. E que um dia, com a graça de Deus, nós iremos contemplar. Nós o veremos como Ele é. E só verá aqueles que acreditam nele aqui. Que desastre para os que não creem, né? Uma vez lá no confessionário chegou um ateu. Ele dizia assim para mim, eu estou falando isso tudo para falar do Evangelho, viu? Pensa que eu estou fugindo, não. O Evangelho está falando da confiança. Aí estou lá, entra um ateu, vem conversar comigo, né? É bom que de vez em quando eles procuram os padres, né? Alguma coisa está procurando, graças a Deus. Então ele veio e falava para mim que Deus não existia e tudo mais. Mas como provar para ele? Então eu quis usar a fé, porque não tem outro jeito. Só que eu usei do meu modo. A gente prova também na existência de Deus pela natureza, como eu acabei de falar. Mas eu disse assim para ele, meu amigo, olha só. Você está dizendo que Deus não existe, né? Que o Pai das misericórdias não existe, que Jesus Cristo não existe, que o Espírito Santo não existe, porque você só acredita naquilo que você vê, né? Sim. Aí eu disse assim para ele, rapaz, olha, então olha bem. Eu estou aqui nessa sala, olha, fechada, nesse calor que só Deus. Tem ar-condicionado aqui? Não, não tem. Está vendo que calor. E olha como é que eu estou, de batina, e ainda com a sobrepeliz em cima e a estola. Aqui dentro, que calor, rapaz. E as pessoas que entram aqui, elas só entram para falar porcaria. Se elas começarem a falar coisa boa, eu tenho que dizer, para, não é para falar coisa boa, que só fala porcaria. Tá rindo, né? Eu o dia todo fico aqui dentro ouvindo porcaria. E não tenho direito a ouvir coisa boa. Aí chega aquela mulher e diz, padre, eu sou uma pessoa muito boa, eu ajudo na paróquia. Não, eu não quero saber disso. Fala as porcarias que a senhora fez. Isso aí a senhora vai dar testemunho lá fora, mas aqui é só porcaria. Ouvindo porcaria o dia todo, nesse calor. Olha, poderia pegar o carro, ainda não tinha acontecido a greve, não. Pego o carro aqui, vou para Ubatuba, nesse dia de calor, aproveitar tudo, olha, eu acho que eu não sou tão feio assim, né? Então, olha, aproveitar a mulherada aí. Acho que a única coisa que eu não ia fazer era beber, porque esse negócio de bebida, ficar caindo no chão igual um animal, isso aí eu não quero, e babando, isso aí não. Mas iria aproveitar tudo. E eu aqui dentro. Aí eu disse assim para ele, olha meu amigo, ou Deus existe, ou eu sou doido. Ele ficou me olhando. Eu disse, então vamos fazer assim, olha, você continua na sua vida
e eu continuo na minha. Depois nós vamos ver quem é que está certo. Então, quando acabar essa vida aqui, que acabar a minha e acabar a sua, então, veja o que poderá acontecer. Acaba a sua vida, acaba a minha, pronto. Se não tiver o céu, se não tiver nada do lado de lá, então você não vai ter nem a graça de gozar de mim, dizendo, está vendo, não aproveitou, porque acabou. Você não vai nem poder fazer gozação de mim. Só que vai ser, é uma lástima, né? Eu aproveitei minha vida, e você aproveitou a sua vida, aí fez de tudo, e eu, né? Entre o pecado e o paraíso, eu preferi o paraíso e não tem paraíso nenhum. Agora, a outra coisa que poderá acontecer é o seguinte. Aí nós vamos para lá. Realmente tem o outro lado. Aí lá você vai ser recebido pelo Pai. E eu também. Aí o Pai vai dizer, ô meus filhos, venham, vão participar de tudo aqui. Olha só, a visão beatífica, aquela alegria por poder ver o Pai, a Santíssima Trindade ali na minha frente, e eu feliz, e Ele também. Aí Ele vai olhar para mim e vai dizer assim, está vendo, seu burro? Não quis aproveitar lá? Olha, eu aproveitei lá e estou aproveitando aqui também. Ou poderá ser o contrário. Aí nós vamos para a casa do Pai. E aí vai estar eu e você ali diante dele. E ele vai dizer, vinde bendito do meu filho, vinde bendito do Pai, vem. Participe agora da alegria, da felicidade, que eu preparei para todos aqueles que viveram lá na terra, acreditando em mim, e fizeram da sua vida uma alegria para mim. E olhando para você vai dizer, afastai-vos de mim, e ide para o fogo eterno preparado para aqueles que não me amam, que não me amaram. Aí você vai dizer assim, por que eu não ouvi o Padre? Então tá bom. Ele foi embora. E até hoje ele deve estar com essa pergunta na cabeça dele. Ou ele se converte ou não. Deixei ele agora para que ele use da fé, enquanto ele pode. Ou ele acredita, ou ele não acredita. Nós só iremos provar e entender o que é a misericórdia de Deus, o seu infinito amor, é quando nós estivermos lá. Lá nós vamos entender tudo isso. Por enquanto aqui a gente só entende algumas, é só uns flashzinhos que Deus vai nos dando. Oh, mas quando nós chegarmos lá, meus irmãos, vai ser maravilhoso. É por isso que eu continuo lá, naquela sala fechada, o dia todo, de batina, sentindo calor e ouvindo porcaria o dia todo. Porque eu acredito que existe um lugar melhor onde nunca mais eu vou ouvir porcaria. Por enquanto eu vou ter que ouvir aqui. Então ele foi embora. Ou ele está dizendo que eu sou doido mesmo, maluco, fanático, ou ele está se perguntando ainda. Talvez até pelo tempo ele já tenha até mudado já. Quem sabe? Então, para se ter confiança plena em Deus, que cuida de nós, é preciso saber quem é Deus.
Se você não souber quem é Deus, você nunca vai acreditar, você nunca vai ter confiança. Na primeira dificuldade que você tiver, você vai entrar em desespero. Criança, quando está com os seus pais, só se os pais foram daqueles tipos que rejeitaram, né? Aí a criança fica aqui meio assim. Só se for pai e mãe que não dá amor. Dar amor também não significa que não pode também dar umas palmadinhas. Não estou falando, tem que dar também. Isso é amor. Se não ficar pensando que amor é só ficar passando a mão na cabeça. Não é isso. E é outro ensinamento errado que está vindo por aí, né? Que o pai não pode chamar a atenção do filho, nem a mãe. E aí os filhos vão crescendo, né? Tudo cheio de manias, e depois eles se transformam em quem? Eles que são os pais dos seus pais, né? Porque os pais agora têm que obedecer porque não pôs limite, não colocou limite. Mas voltando ao que eu estava dizendo, esse amor, que a criança confia. Não tem aquela história que fala que uma criança estava dentro de um avião e o avião começou a ficar trepidando e parecia que ia cair, e todo mundo desesperado dentro do avião, e o avião parecia mesmo que ia cair, e uma criancinha lá continuando pintando, fazendo os desenhozinhos dela. Aí olham para a criança: mas menino, você não tem noção não, o avião vai cair. Por que você está tão quieto aí? Ele disse: porque meu pai é o piloto. Meu pai não vai deixar o avião cair porque eu estou aqui. Se nós não tivermos essa confiança, como é que nós vamos ver o Pai? Como é que nós vamos estar com Ele um dia? Eu sei que parece até uma poesia o que eu estou falando, porque diante da dificuldade, diante do problema que nós passamos, eu sei que ficar também assim, paradão, como se nada tivesse acontecendo, é impossível. Mas eu estou falando na questão da confiança. Nós temos um Deus que cuida de nós. Não é possível que esse Deus que criou o céu, a terra, o mar, criou tudo, nos criou. Não é possível que Ele não cuide de nós. Não é possível. Agora também dizer para vocês que nós não vamos passar por dificuldade nessa vida também. Aí eu não posso dizer o contrário, né? Porque se até o filho dele passou por dificuldade. Sempre ali no confessionário, quando vem aquelas pessoas desesperadas: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não me ajuda, eu peço, a minha vida é só um sofrimento. E vai lá, eu fico ouvindo, né? Aí tem um crucifixo atrás de mim, eu digo: olha ali, ó. Aí a pessoa olha: e aí, o que é que você tem a dizer? A pessoa murcha. Porque se até Jesus passou pelo sofrimento, por que nós não podemos passar também? Só que diante do sofrimento, Jesus confiou até o fim. Ele não abandonou. Ele foi até o fim. Aí morreu. Terceiro dia ele ressuscitou. E há uns dias atrás, na semana passada, ele subiu. Mas nem foi de elevador. Subiu. Voltou para a casa do Pai. O tempo dele acabou. 33 anos. E lá no livro de Marcos fala assim que ele foi e se sentou à direita do Pai. Agora a Trindade está lá nos olhando e cuidando de nós e dando-nos força. E dizendo diante da dificuldade que você passa, confie, vai em frente, vai passar, meu filho, vai passar, vai em frente. Não desespere, não
não vai tomar remédio para tirar a sua vida. Não se jogue da ponte, não. Porque quem faz isso é porque não confia que vai passar. Tudo passa nessa vida, tudo passa. Não tem nada que não venha a passar, tudo vai passar. Aquele que era desempregado, agora está empregado. E agora está desempregado. E vai se empregar de novo. Acredite. Agora realmente um Deus, né, que me criou e deu as costas para mim. Esse Deus é terrível. Não, Ele não deu as costas para mim. Ele está sempre assim, olha. Vem, José Augusto, vem. Vem. Não, mas tem cobras e serpentes aqui na minha frente. Elas vão acabar comigo. Vem, eu estou aqui. Venha. Ela vai acabar comigo. Venha. Quem é que manda nessa serpente? Sou eu. Venha. Venha, Pedro, anda. Anda, Pedro, sobre as águas. Vem, Pedro, vem. Aí Pedro vai, chega lá, afunda. Como é que você está? Imagine o santo de hoje, São Felipe Neri, quando ele vai inaugurando ali, né, aqueles oratórios, que ele vai recolhendo as crianças pela rua fora, sem um tostão no bolso. E ele tinha que sair pelas ruas, pelas casas, pedindo, olha, dá um donativo para as crianças que eu estou cuidando. Aí ele foi na casa de um homem, né, que era turrão, que tinha um coração duro, um avaro, guardava o dinheiro para si, e ele bate lá e pede para aquele homem dá um soco na cara de São Felipe. Ele cai no chão, levanta, e ele tudo, né, por isso que é o santo da alegria, né, tudo ele levava na brincadeira. Ele levanta e diz para o homem assim, olha, esse murro foi bem merecido, foi para mim, agora os das crianças, cadê? E o que foi que aquele homem fez diante disso, se não ajudar? Aquele coração endurecido amoleceu. Tá bom, não vou demorar mais muito não, que eu já falei demais na cabeça de vocês. Já falei demais. E como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Se o seu coração não foi igual de uma criança, o meu pai colocava, segurava aqui. Fica durinho, fica durinho. Porque se nós ficássemos assim, ia cair. Então fica durinho, fica durinho. Aí ficava durinho, ficava ali assim, olhando para a cara, e ele ali segurando a gente. Se você não tiver essa confiança, você está frito. Nem o Pai você vai ver. Porque tem uma coisa bonita que o Pai faz conosco, sabia? Ele se esconde e nós temos que acreditar que Ele existe. E Ele não vai se mostrar. Os cientistas querem que Ele se mostre. Os ateus querem que Ele se mostre. E Ele diz, eu não vou me mostrar. Eu quero que você acredite que eu existo sem me mostrar. Mas eu quero que você se mostre.
Aí ele não fala nada, ele fica calado. Mostra-me. O Nietzsche saía, né? Cadê Deus? Cadê Deus? Mostra. Deus morreu. Só que Deus está vivo, né? Deus está lá, ele não fala. Eu só vou acreditar se o Senhor se mostrar. Deus não fala. E Ele não vai se mostrar. Ele não vai fazer essa vontade nossa. Ou você acredita ou não, eu vou ficar calado. Não tem aquela história de um crucifixo que se dizia ser muito milagroso. Vivia dentro, esse crucifixo ficava dentro de uma caverna. E as pessoas iam lá, diante desse crucifixo, para pedir, né, as coisas. E muitas pessoas recebiam. Outras não, mas muitos recebiam. Aí um dia um homem, sabendo disso, ele foi lá e falou assim para Jesus crucificado: olha, Jesus, eu tenho um pedido para te fazer. E Jesus lá, quieto. Eu queria que o Senhor saísse daí, e eu quero ficar no seu lugar. Aí Jesus disse: tá bom, eu saio e você fica, mas tem uma coisa, você vai ficar aqui calado, você não pode falar nada. Ele: tá bom. Jesus saiu, ele ficou. Só que as pessoas, quando chegavam, viam a face, né, a imagem de Jesus Cristo. Aí ele lá da cruz, ele ficava olhando, aí as pessoas vinham, se ajoelhavam diante dele, faziam as orações e iam embora, ele ficava vendo. Aí chegou um homem com uma mala de dinheiro, se ajoelhou diante dele assim, meio que apressado ele estava, fez as orações e foi embora, e deixou a mala. Veio um pobre, farrapado, que não tinha nada, chegou lá, ficou olhando lá, fez a oração, quando olhou, abriu a mala cheia de dinheiro, obrigado, pegou e foi embora. Veio um jovem, meio que apressado, se ajoelhou e ele vendo lá de cima, né? Ele olhando. Aí o jovem veio e fez a oração. Aí o homem que esqueceu a mala de dinheiro veio e disse: você não viu uma mala de dinheiro aqui não? Ele disse: não, eu não vi. Aí o cara começou a bater nele: não, você viu sim, você pegou meu dinheiro. E começou a bater. Aí o rapaz que estava lá no crucificado falou: para! Isso é uma injustiça que você está fazendo com ele. Não foi ele, não, foi um outro homem. Pare de bater nele. Os dois ficaram assustados assim, nem foram embora. Aí Jesus veio e disse: saia daí. Eu disse para você ficar calado. Mas Senhor, foi uma injustiça aquele homem batendo naquele menino, sendo que não foi ele, foi o pobre que levou. Saia, eu disse para você ficar calado. Aí Jesus disse assim: aquele homem que veio com aquela mala de dinheiro, ele ia gastar com prostitutas. Então tinha pessoa que precisava mais do que ele. Aquele jovem, ele tinha que ser esmurrado, porque ele ia fazer uma grande viagem agora de navio, e o navio vai naufragar. E ele tinha que ser esmurrado para ele não viajar. Você não deixou, agora ele está se afogando lá. Saia, eu disse para você ficar calado. Bem, ou vocês riram porque não entenderam, ou vocês riram porque entenderam. O importante é que vocês sorriram como São Felipe Neri. Eu acredito que vocês entenderam. É assim que é a criança. Ela acredita só.
ela não precisa ver, ela só acredita. Meu Pai não vai deixar eu cair. Incline a sua cabeça por um momento, feche seus olhos e pense um pouco no que o Santo Evangelho está dizendo. Em verdade eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E como é que se recebe como uma criança? Acreditando que o Pai cuida de nós, confiando que Deus, em qualquer situação que nós possamos viver, o Pai das misericórdias, Ele cuida de nós, como um pai cuida da sua criança. E diante de Deus nós somos crianças. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.